Bom dia, Pai do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus venha abençoar o seu dia, amém? Aí vamos estar fazendo uma oração. Aí eu vou estar orando, amém? Pai amado, Pai querido, bom dia, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Senhor, por eu estar aqui mais um dia e por cada vida também que aqui se encontra, né? Muito obrigada por todas as bênçãos, pela saúde, pela nossa família e por tantas outras coisas, né? Que se a gente for falar aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã, porque são muitas as maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas, né? Eu peço que o Senhor possa fazer parte desse dia de hoje e de todos os dias dessa semana, que o Senhor possa estar conosco, em nome do Senhor Jesus. Obrigada por essa palavra, que o Senhor cuide de nós e nos livre de todo mal. É isso que eu te peço, e nós te amamos, Espírito Santo, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém? A palavra de hoje fica no livro de Lucas, capítulo 10 e versículo 19, viu? Só que aí eu vou estar lendo também o versículo 20. Aí ele nos diz assim: Eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aí no versículo 20 ele nos diz assim: Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. No resumo, eu coloquei assim: o Senhor Jesus nos encoraja a usarmos a autoridade que Ele nos deu para pisarmos em serpentes e escorpiões. E essa serpente e esse escorpião são todas as forças do mal, são todas as coisas a quais não temos controle, que possamos usar essa autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Amém? Pessoal, essa manhã, eu creio que o entendimento que o Senhor nos deu dessa palavra, ele está querendo nos dizer o quê? Se a gente for ir mais a fundo e pesquisar, a gente vai ver que essas serpentes e esses escorpiões que a palavra do Senhor se refere eram inimigos reais, dos discípulos, das pessoas antigamente, porque elas quando iam passar pelo deserto, havia, muitas serpentes e escorpiões e aquilo se tornava um inimigo para ela, Por isso que o Senhor usou de metáfora, para poder falar que Ele nos daria autoridade para que a gente viesse a pisar em serpentes e escorpiões, E Ele não estava querendo necessariamente dizer sobre o animal, mas sim sobre o que é aquilo que significava, para aquelas pessoas antigamente, Porque esses animais peçonhentos naquela época se tornavam, igual eu falei, inimigos para eles, Só que aí a gente entendendo isso, a gente vê o quê? Que nos dias de hoje pode ser que uma serpente, um escorpião ali, um animal realmente peçonhento ali, não seja o seu inimigo, mas pode ter outras coisas que venham se tornar seu inimigo, E o nosso inimigo maior é o diabo, Que ele é o inimigo de nossas almas, E a gente entendendo isso também, a gente vê o que o Senhor quer nos dizer sobre essa palavra, sobre a gente entender que Ele nos deu autoridade, Essa palavra autoridade, foi pregada na conferência das mulheres da minha igreja. E assim que, foi abordado ali esses assuntos sobre autoridade, eu também senti meu coração para me estar falando sobre isso, Porque muitas das vezes a gente não entende a autoridade que a gente tem. E não porque a gente tem, ou a gente é algo, Porque a gente não é nada, a gente não tem nada. Mas sim a autoridade que o Senhor Jesus colocou sobre nós, Então, com essa palavra, o Senhor nos encoraja a gente a se levantar e a gente entender que a gente tem autoridade, sim, sobre qualquer coisa e principalmente sobre, as influências ali do inimigo, Porque muitas das vezes o diabo, ele vai ali lançando coisas em nossa mente, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa saúde, e a gente fica ali paralisado, a gente não se levanta e não usa essa autoridade que Jesus nos deu. Aí a gente fica ali refém, fica igual, um fantoche na mão do diabo mesmo, e a gente não pode aceitar isso, porque o Senhor Jesus nos deu autoridade. Pelo nome do Senhor Jesus, a gente pode fazer muitas coisas, a gente não pode aceitar a situação que a gente se encontra, ou que o diabo, ou que qualquer outra pessoa tem nos colocado, porque o Senhor Jesus colocou sobre nossas vidas a autoridade que há no nome dele, Eu não sei, qual é a situação, tem sido essa serpente, esse escorpião na sua vida, Só que você nessa manhã possa entender, e não só hoje, todos os dias, e todos nós, que a gente vem entender que a gente não precisa passar, a gente não precisa permanecer nisso, Você não precisa permanecer na ansiedade, na depressão, na crise do pânico, no medo, na angústia, na incerteza, no que for que esteja assolando você, porque pela autoridade que é no nome do Senhor Jesus, você pode sair disso. O mal que às vezes esteja te afrontando, esteja, te oprimindo ali, ele tem que sair, não porque a gente é ou a gente tem alguma coisa, igual eu falei, mas porque o nome do Senhor Jesus é poderoso e tudo ele pode fazer,
E aí no versículo 20 vai nos dizer o quê? Não obstante, alegrai-vos, não porque o Espírito se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus, né? Pessoal, esse versículo, ele tem um outro sentido, só que o sentido que eu entendi é o seguinte, né? Muitas das vezes, quando a gente começa a usar a autoridade que a gente tem pelo santo nome do Senhor Jesus, muitas das vezes a gente começa a deixar a vaidade e o ego subir pra cabeça, né? Aí a gente começa a pensar assim, nossa, olha o que eu tô fazendo, então eu sou top, eu sou o melhor, né? Só que não, a palavra do Senhor vem nos dizer o quê? Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Então a gente não deve ficar ali se alegrando também e enchendo nosso ego pelos espíritos, né? Tipo, submeter a gente, obedecer a gente a alguma ordem que a gente dá pela autoridade que é no nome do Senhor Jesus, né? Mas sim, a gente também deve se alegrar pelo nosso nome estar rolado nos céus, né? Está escrito nos céus. Então, acima de qualquer coisa, a gente deve se alegrar disso, né? Da gente ter a nossa salvação e entre outras coisas, né? Que o Espírito Santo nos dá. Pessoal, a palavra de hoje foi no livro de Lucas 10:19. E que você possa entender, né, em nome do Senhor Jesus, que você tem autoridade para qualquer coisa, sabe? Se a sua mente estiver atribulada, o diabo estiver ali te oprimindo, lançando várias setas, as pessoas, sabe, também ali em cima, você tem autoridade pelo santo nome do Senhor Jesus para não permanecer nessa situação e que a gente venha começar a usar essa autoridade, pra gente não ficar ali, sabe, refém, sabe, todo momento ali cabisbaixo, mas sim se levantar igual um verdadeiro servo e guerreiro do Senhor. Amém? Deus abençoe.